Muito bem, meus irmãos, como eu anunciei, nós vamos tratar sobre a questão do coração, do ponto de vista bíblico. Você já deve ter ouvido um pouco deste estudo em alguma aula que eu dei sobre cosmovisão cristã, mas eu ampliei esse tema. Eu peguei agora só o tema do coração e ampliei, porque tem muita coisa importante aqui para nós vermos. Então eu começo dizendo que o coração é a fonte, a sede de todos os pensamentos, sentimentos e vontades. Quando a gente fala em coração, a gente pensa no órgão do nosso corpo que bombeia sangue. Essa é a função física do coração. Mas quando a Bíblia fala sobre o coração, ela não está pensando no músculo que bombeia sangue. Na Bíblia, coração é a fonte dos pensamentos, das vontades e das emoções, tá? Esse é o grande ponto para a gente entender coração na Bíblia. Então note, você não é os teus pensamentos, você é algo anterior aos pensamentos, há algo que fabrica pensamentos. Este algo anterior ao pensamento é o teu coração, é o teu próprio eu. Você já se pegou repreendendo algum pensamento ou dizendo para si mesmo, eu não vou mais pensar nisso? Então você não é o pensamento, você é algo anterior ao pensamento. O nosso eu, o nosso espírito, ele é colocado na Bíblia como o nosso coração, que é um lugar, a sede de todas as nossas emoções e pensamentos, a sede do nosso ser. Ela é por vezes até inacessível para nós em alguns momentos. É um lugar tão profundo que Deus tem acesso, mas algumas áreas mais profundas do nosso coração que nós até desconhecemos. É sobre isso que a gente vai tratar nesta manhã. Eu trago aqui um autor, o Naugli, que fala de cosmovisão, e no seu livro ele diz o seguinte: dentro do coração se estendem as questões da vida. Antes que as nascentes da vida fluam para fora do coração, algo deve, em primeiro lugar, fluir e mesmo continuar fluindo para dentro dele. As coisas são internalizadas antes de serem externalizadas. Certamente, desde a infância, uma quantidade torrencial de conteúdo é vertida para o reservatório do coração, a partir de fontes aparentemente ilimitadas de qualidade variável, algumas delas puras, algumas delas poluídas. Por que ele vai para a infância? Porque é na infância, mesmo que a criança não compreenda tudo que está entrando nela, que o coração vai se formando, não é? E dependendo da tua educação, isso vai direcionar toda a sua vida durante todo o período da tua existência. O coração é apresentado então na Bíblia como fonte da vida. Veja esse versículo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o coração é de onde procedem as fontes da vida. Provérbios 27:19, somos um reflexo perfeito do que é o nosso coração. Veja o texto: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Tratando a água como espelho, Imagine um lago e aí você se aproxima e vê o teu rosto refletido no lago. Então, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Nós somos o que está no nosso coração. É claro que a gente, se o teu coração for muito mau, for muito cheio de malícia, de coisas ruins, de amarguras, por causa da sociedade, você vai tentar disfarçar, Você vai controlar a tua boca, mas há momentos em que o coração extrapola. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Há momentos em que o coração vem à tona. O coração é a fonte da vida. Quando identificamos o nosso tesouro, o coração está perto. Olha o que Cristo falou: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então geralmente o coração está perto daquilo que nós achamos tesouro. Então, se o objetivo primeiro da tua vida é ajuntar dinheiro, é ajuntar bens, o teu coração está lá.
teu coração está lá nos bens. Se o objetivo primeiro da tua vida é cuidar da família, que é uma coisa boa, mas não deveria ser a primeira coisa, o teu coração vai estar lá. Agora, se o teu objetivo primeiro é amar a Deus, amar a Cristo, glorificar a Deus, o teu coração vai estar lá também. Como escreveu John Flavel, um puritano, o coração é a fonte de todas as operações vitais, é a mola mestra do bem e do mal, como a mola em um relógio que coloca todas as engrenagens em movimento. O coração é o tesouro, a mão e a língua, mas também a oficina. O que está nesses vem do coração. A mão e a língua sempre começam onde o coração termina. Quer dizer, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos é um reflexo do profundo do nosso coração. O coração planeja e os membros executam. E aí a citação de Mateus 12:35. Um homem bom, do bom tesouro de seu coração, traz o que é bom. E um homem mau, do tesouro maligno do seu coração, traz o que é mau. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, como é que você muda o teu vocabulário? Como é que você muda o teu pensamento? Como é que você muda as tuas ações? É o coração. Você tem que ir na fonte. Na fonte do teu ser é o coração. Aqui uma ilustração para mostrar que o coração é o centro do ser, de onde surgem ou de onde são controladas razão, vontade, fé, sentimento. E isso está dentro de um aspecto mais externo, que é o mundo, com a sua cultura, filosofia, política, ciência, dia a dia, arte, né? Tudo começa aqui no coração, é de dentro para fora. Então você tem o teu coração, você tem a tua mente, os teus pensamentos e as interações com o mundo, com a família, com as pessoas, né? Nas Escrituras, a palavra coração, em hebraico, leb ou lebab, ocorre 855 vezes. Veja a ênfase que a Bíblia dá sobre coração, 855 vezes. E é usada a palavra não para indicar apenas o órgão físico, mas para apontar o elemento central da pessoa, a sede da vida intelectual, pensamentos, afetiva, emoções, volitiva, vontades, e religiosa do ser humano. É a sede de tudo isso. E agora nós vamos ver cada uma delas. Então, eu trouxe versículos da Bíblia, não todos, porque 855, né? Nós passaríamos o dia aqui. Eu trouxe alguns exemplos de coração como sede destas áreas. Eu começo então mostrando versículos que apontam o coração como sede, sede dos pensamentos ou como fonte intelectual. Então veja, Provérbios 2:2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, um coração inclinado ao entendimento. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Conhecimento e sabedoria entrando no coração. Alma aqui está como sinônimo de coração. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja, isso significa que quando você aprende algo, não vai apenas para a mente, vai para o coração, tá? Especialmente ensinos da palavra de Deus, mas não somente isso. Eu diria que tudo que você aprende, se não for algo que a tua memória vai esquecer rapidamente, mas coisas importantes, ou músicas, por exemplo, né? A música ela é gravada numa área diferente do nosso cérebro, que geralmente não apaga. A música e o olfato estão numa área própria do cérebro que geralmente dura a vida inteira. É por isso que você pode sentir um cheiro. Você abre o guarda-roupa da tua mãe e sente cheiros da infância, você se lembra. Músicas que você aprendeu há 40, 50 anos atrás, você se lembra também. Por quê?
porque está numa área do cérebro que ela é quase que indelével, tá? Então, tem coisas que não ficam só na mente, elas vão para o coração. É preciso tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, os pensamentos que nós recebemos. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Então, no coração do prudente, a sabedoria. E o que está no interior ou no coração dos insensatos, uma hora vem à tona, uma hora aparece. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então note, Daniel aplicou o seu coração para compreender. Coração como fonte intelectual. Coração como fonte afetiva agora, como a fonte das emoções. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então o coração aqui ligado à emoção, ligado à alegria. O coração não é apenas a sede dos pensamentos, mas é a sede das emoções. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Tristeza no coração. Aqui é mais fácil, né? Geralmente a gente associa coração a emoções mesmo, tá? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Versículo conhecido: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, note, Jesus não estava falando que o teu músculo que bombeia sangue fique triste, mas que o teu ser mais interior não fique triste, não fique abalado. Coração como fonte volitiva, ou como centro das vontades. Nós temos vontades, porque isso está no nosso coração, tá? É importante a gente compreender isso, gente. Nosso Senhor Jesus, com a palavra de Deus, né, usando o Tiago, disse que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Há tentações externas, né? Mas geralmente a tentação é de algo que o nosso coração gosta, geralmente. Você não vai ser tentado a comer chuchu ou comer, sei lá, jiló. Estou altamente tentado a comer jiló. Agora, chocolate, né? Eu estou usando exemplos bem... O meu ponto é o seguinte: nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E por que nós temos cobiça? Porque, de alguma forma, o coração foi infectado. Então, dê uma olhada aí para quais são as tentações mais fortes na sua vida. Você é tentado desta forma porque o teu coração, em algum momento, recebeu essas coisas e elas ficaram no coração. E aí você é tentado pela tua própria cobiça. Então, como é que eu diminuo as tentações na minha vida? Purificando o coração. Purificando o coração. É semelhante a quando uma pessoa tem febre. Não adianta você ficar dando remédio para febre a vida inteira, porque a febre é apenas um reflexo de uma infecção. Você tem que tratar a infecção. Então não adianta você ficar lidando com as tentações se você não limpar o coração. Você tem que ir no coração para limpar o coração, porque é do coração que vem as vontades, a cobiça e tudo mais. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Meu coração se inclina. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos,
inclina-lhe o coração para contigo. Então, um coração que pode ser inclinado, um coração que pode ser conservado para disposições santas, esta é a ideia. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Veja aqui a questão da vontade. É uma oração para que Deus incline o nosso coração para amar a palavra e não para ser cobiçoso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, vontades. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. A boa vontade do meu coração. Então, o coração, ele é a fonte dos pensamentos, é a fonte das emoções, é a fonte das vontades e é também fonte espiritual. É por isso que é dito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Começa pelo coração. Não é dito, ame a Deus em todos os teus pensamentos. Devemos, mas é anterior. Amarás o teu Deus com o centro do teu ser, com o mais profundo do teu ser. Porque aí, se o mais profundo do teu ser for transformado e amar a Deus, as tuas vontades serão outras, os teus pensamentos serão outros, as tuas emoções serão outras. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Especialmente aqui, um coração dissoluto, né? Um coração pecador, um coração ímpio, cheio de pecado. Veja a repreensão aqui, Atos 8, 21. É Simão, será? Vamos ver lá, Atos 8, 21. Atos 8, 21. Simão. É a repreensão dada a Simão, né? Verso 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. É daqui que vem a expressão até jurídica de simonia, que é comprar questões, né, favores, influência ou questões religiosas com dinheiro. Então Simão recebe essa repreensão: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Coração como fonte espiritual, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado no mais profundo do nosso ser, no nosso coração, tá? Então nós vimos o coração como fonte intelectual, afetiva, volitiva, de vontade e espiritual. Outros aspectos. Primeiro, só Deus acessa o mais profundo do nosso coração, tá? Por vezes nós não conhecemos o que está no mais profundo do nosso ser. Blaise Pascal disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É o coração que sente Deus e não a razão. Está lá na sua obra Pensamentos, Blaise Pascal. O coração tem razões que até a razão desconhece. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei.
Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o Senhor é aquele que olha para nós e Ele vê além dos pensamentos. Ele conhece todos os pensamentos. O salmista Davi, no Salmo 139, disse que ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus olha mais fundo, Deus sabe quais são as nossas motivações no fundo do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então Jeremias fala, o coração é enganoso, é corrupto. Aliás, nós temos essa informação pela palavra e a confirmação pela nossa experiência. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, não dá para confiar. E aí o profeta pergunta, quem o conhecerá? Deus responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. Veja a oração de Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então nós podemos fazer essa oração, Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja, quando Davi, que é a continuação do versículo, né? Quando Davi diz, vê se há em mim algum caminho mau, é porque ele sabe que ele não consegue ver. Há coisas que nós temos dentro do nosso coração, inclinações do nosso coração, que nós somos limitados, a gente não consegue perceber. Por isso que a gente pede para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por outro caminho, guia-me pelo caminho eterno. Só Deus acessa as câmaras mais internas e profundas do nosso ser, do nosso coração. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, repetiu, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, já vimos também. Porventura, não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações, os segredos dos corações? Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, lá no Apocalipse. Então só Deus o acessa, só Deus o endurece. A Bíblia fala em alguns momentos de endurecimento de coração. E quem é que endurece um coração? É o próprio Deus. Deus tem controle sobre esse centro mais profundo do ser humano. Deus tem o poder de endurecer as fontes da vida. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Na história da libertação do povo de Deus do Egito, algumas vezes o coração de Faraó é endurecido. Umas 2 vezes o texto fala que ele mesmo endureceu o coração. Mas a primeira ocorrência é essa daqui, tá? Em Êxodo 4. Deus dizendo, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas pastor, não seria mais fácil Deus amolecer o coração de Faraó, para que o povo saísse? Não precisaria de praga, não precisaria de nada. Mas esse é o ponto. O objetivo de Deus era salvar o seu povo? Era. Mas era salvar desbancando, desbaratando, mostrando que todos os deuses do Egito eram falsos, porque o Egito era uma nação idólatra. Eles tinham deuses para todos os lados. Tinha o deus do rio Nilo, tinha o deus dos insetos, dos répteis, tinha o Deus da luz, das trevas. Eles tinham deuses para todos os lados. E cada praga que aconteceu para Deus mostrar para o povo que aquele Deus correspondente não existia. Por exemplo, qual foi a primeira praga que aconteceu? A água do rio Nilo se transformando em sangue. Eles tinham
Havia um Deus imaginário que era o Deus do rio Nilo, das águas. Então, quando Deus fez com que as águas se transformassem em sangue, Ele estava dizendo para os egípcios: cadê o Deus de vocês que deixou que isso acontecesse? Não existe esse Deus. E assim, praga a praga, Deus foi desbaratando, acabando com toda aquela ideia de deuses do Egito. A última praga, que foi a morte dos primogênitos, ela acabou com o último Deus Deus imaginário que Deus queria quebrar, que era o próprio Faraó. O Faraó era visto pelo povo como um semideus, E é por isso que ele se apresentava com roupas, com aqueles chapéus. Ele tinha uma aparência toda estranha para, digamos, fomentar e incentivar esta visão de que os faraós eram semideuses. E aí, se ele é Deus, se ele é semideus, como é que ele não pôde proteger o próprio filho dele? Porque Deus fez com que, inclusive, o primogênito de Faraó morresse na última praga. Então era Deus destruindo toda aquela idolatria egípcia, mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro. Para fazer isso, Ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó constantemente dissesse: não deixo vocês saírem, não vou deixar vocês irem embora. Moisés vinha, pedia, e Moisés dizia: não, não, porque o seu coração estava endurecido. Então, quem é que pode endurecer o coração de alguém? Só Deus. Por consequência, quem pode amolecer o coração de alguém? Só Deus também. E Deus pode. Nunca olhe para uma pessoa e diga: esse aqui não tem jeito, nunca vai ser crente. Opa! Geralmente são os casos impossíveis que Deus converte. A Bíblia mostra um caso impossível no Antigo Testamento, Manassés, e Deus converteu o seu coração. E o caso impossível do Novo Testamento, quem é? Paulo. Paulo era improvável, Paulo era perseguidor da igreja. Muitos cristãos foram mortos com o voto de Paulo. Então, como é que o inimigo número 1 dos cristãos pode se converter? Deus fez. E Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, né? Quando Paulo fala: eu sou o maior dos pecadores, não é modéstia, figura de linguagem. Ele está querendo significar isso mesmo, tá? Porque eu persegui cristãos, mas Deus deu a chance dele fazer muito mais pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Mas veja o poder de Deus. Então, não olhe para uma pessoa e diga assim: ah, pastor, aquele meu parente não tem jeito, esse meu filho, já desisti, tal pessoa, não diga isso. Deus tem poder para converter todas as pessoas, tá? Eu já dei exemplo aqui de ateu que eu conheci, testemunho de ex-ateu convertido, ex-testemunha de Jeová, prostituta, homossexual, casos assim impensáveis, bandido, né? Eu já falei, eu tenho um amigo que é pastor, que ele foi bandido, matou mais de 20, e Deus o alcançou na cadeia, e hoje ele é um pastor usado por Deus. Então, ninguém diga que Deus tem algum caso difícil, não há impossíveis para Deus, Ele converte mesmo. Ele endurece, Ele amolece corações, mas aqui no endurecimento: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Deus endureceu o coração. Logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele tem misericórdia e Ele endurece. E como é que Deus endurece um coração? Essa é a questão. Qual é o procedimento para Deus endurecer um coração? É ativamente ou passivamente? O que seria ativamente? Seria Deus indo num coração normal e colocando maldade. Eu vou pôr aqui um pouco de maldade, um pouco de incredulidade nesse coração. Será que Deus faz isso? Ou passivamente? Se ativamente, Deus colocaria mal nas câmaras mais internas do coração de Faraó. Se passivamente, Ele removeria as restrições de Faraó.
O que é remover as restrições? É Deus se afastar, é Deus dizer assim, Faraó, faz aí o que o seu coração está mandando. Isso aqui é endurecimento. A ideia é que quando Deus se afasta de uma pessoa, o coração ele fica duro como pedra, tá? Então Deus, para endurecer, ele não se aproxima, ele se afasta, porque se o coração da pessoa já é desesperadamente corrupto, afastando-se de Deus será só miséria, tá? Nós estudamos na teologia a graça comum, que são bênçãos de Deus para toda a criação, e restrição do mal. O que é isso? O mundo não é tão ruim quanto poderia ser, porque Deus ele tem uma graça comum sobre a sua criação que restringe o mal. Ele restringe o mal usando meios, por exemplo, forças militares, polícia, etc, etc. Imagine um país se não tivesse policiais, forças armadas, seria o caos, né? Seria o caos. Então Deus usa governos como forma de restringir o mal, leis, punição, etc, etc. Mas digamos que há uma diminuição do mal, porque Deus não deixa as pessoas serem tão más quanto elas poderiam ser. Em outras palavras, se Deus retirasse a sua graça comum que opera na humanidade, os países imediatamente entrariam em guerra. Aqui na América do Sul, os países se matariam por busca de território. O mesmo na Europa, continente africano, etc, etc. Há uma mão de Deus segurando o mal da humanidade. Se Ele retirar a sua mão, a humanidade acaba, uns se matando os outros, tá? Sim. Não do nível que aconteceria se Deus retirasse a mão. Se Deus dissesse, não quero saber nada com a humanidade, aí todos os países entrariam em guerra. Agora é claro, por causa das profecias, as guerras têm aumentado, né? A nossa geração tem visto Rússia contra Ucrânia, agora Israel, né? A questão lá dos grupos terroristas, mas o Irã, países. Então, há um clima de guerra, e há guerra acontecendo no mundo, né? Na verdade, meus irmãos, é que a gente não tem todas as notícias, mas nos últimos 100 anos, não houve um dia em que algum país não estivesse em guerra contra outro. Se você pesquisar, no continente africano, há povos em guerra constante ali, muitas guerras, muitas guerras. Não há um tempo em que você diga, olha, estamos um dia sem guerras no mundo. Não existe, não existe. Se você depois vá para um site de pesquisa e digite lá, guerras em curso, há uma série de povos menores em guerra que não vão para a mídia. Tá? Especialmente no continente africano, vários povos em constantes guerras, no Oriente Médio também, tá? Então é um mundo em guerras, mas a situação aqui é que ainda que Deus coloque a sua mão, há guerras. Se Deus retirasse, acabaria a humanidade, acabaria. As bombas nucleares e atômicas seriam lançadas e tudo acabaria, tá? Quais foram os homens mais ímpios da humanidade? Essa é uma pergunta para a gente perceber essa questão de como Deus endurece os corações. Eu pergunto, quais foram os homens mais ímpios da história do mundo? Hitler, Nero, Stalin, mais algum? Mao Tse Tung, né? Esses quatro geralmente aparecem primeiro mesmo, né? Hitler, Mao Tse Tung, Nero, Stalin. O que esses homens tinham em comum? Maldade, muita maldade. O que mais? Eram perrapados? Muito poder, muito poder. Eles haviam suprimido poderes acima deles. Eles haviam chegado num poder absoluto. Esse é o ponto.
Quando você coloca um homem em poder absoluto, eu estou pensando aqui em termos de humanidade, né? Quem tem poder absoluto é o nosso Deus, mas em termos de homens, quando você coloca um homem um ditador num poder absoluto, ele nunca vai usar este poder para fazer o bem. Bom, agora que eu dissolvi Congresso, Senado, que eu não tenho ninguém para me atrapalhar, eu vou acabar com a fome do país. Eu vou fazer o bem. Não. É uma característica dos ditadores, quando eles acham que eles não têm mais nenhum poder restringindo, aí eles matam todos os inimigos e eles instauram o terror. A maldade vem à tona. Então, para que Deus endureça o coração de uma pessoa, basta ele retirar as restrições, ou ele dar mais corda. Imagine um pitbull que não come há uma semana, preso na tua coleira. O que acontece se você der mais corda? Ele vai atacar alguém, né? Como o coração do homem é maligno, Deus dá mais corda para esses ditadores, e eles fazem o que está no próprio coração. Esse é o processo de endurecimento. Então, para que Deus endurecesse o coração de Faraó, o coração de Faraó não era santo e Deus foi lá e colocou mal. Não, Deus só se afastou e falou: Faraó, toma mais poder aí, né? Porque no caso de um coração pecaminoso, o poder ele acaba corrompendo, né? Então, há um ditado que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. É a grande figura daquele livro que virou filme, O Senhor dos Anéis, né? O anel ali, ele representa poder. Por isso que nas mãos de alguns, ele amplifica, na verdade o anel amplifica o poder na história O Senhor dos Anéis. E é por isso que na mão de alguns, ele se torna uma força tão maligna, porque é muito poder amplificado, o mal amplificado, muito mal. Mas na mão de outros, ele não produz mal. O anel da fábula O Senhor dos Anéis é um amplificador do portador, do mal que está no portador, tá? É uma bela figura nesse sentido. Sim. Na restrição? Que a pessoa seja nessa forma. Olha, Deus tem planos para a humanidade, né? Deus tem planos, os seus caminhos são mais altos que os nossos. Vamos pegar a figura de Hitler. Hitler, ele sofreu vários atentados, eu não me lembro de quantos. Um dia desses eu estava vendo um documentário, mas foi aí na casa de uns 20 atentados. Pessoas da própria Alemanha tentando matar Hitler, porque perceberam que ele estava louco, né? Mas ele escapou de todos. E teve um famoso em que os inimigos internos colocaram uma bomba num palanque que ele ia falar, e a bomba ia explodir, matar ele e todo mundo que estava ali. Do nada, ele abreviou o discurso dele em uns 20 minutos e falou: vamos embora. Foi embora, e aí a gente fica se perguntando, como é que Deus permitiu que Hitler vivesse tanto e fizesse tanta maldade? Ora, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, por vezes, Deus deixa a maldade prevalecer por propósitos que nós não conhecemos. Um dia a gente vai entender porque Deus permitiu algumas coisas. Hoje nós não entendemos. Mas o fato é que Deus, Ele faz tudo de acordo com o seu decreto, e Ele tem planos que no final redundam para a sua própria glória, né? Nós não sabemos exatamente, mas Ele sabe. A gente sabe que é no sofrimento que muitas pessoas são salvas. A questão do nazismo, né? Nós temos a história, por exemplo, no nazismo, de Corrie ten Boom, aquela holandesa que escreveu Refúgio Secreto, que depois virou filme, né? Muitas pessoas se converteram a Cristo em campos de concentração por causa da evangelização de Corrie ten Boom.
Muitas. Talvez se não tivesse ocorrido o nazismo, aquelas pessoas não fossem convertidas. Então Deus usa do mal, dos pântanos da humanidade para gerar flores, por vezes. Deus acaba usando isso, né? Eu não tenho dúvida de que nas catástrofes que acontecem no mundo, muita gente se converte, e numa vida tranquila não se converteria. Então Deus tem os seus meios, né? Sim, Silvana. Microfone. Então, reverendo, eu achei muito interessante o senhor ter pontuado que Deus, Ele não coloca o mal, provoca o mal no coração de que a gente foi endurecido. Não, Ele se afasta. Por isso, eu achei muito interessante, por isso, muitas vezes a gente se pergunta, mas Senhor, onde é que o Senhor estava quando aconteceu essa maldade, essa guerra? Ele é absolutamente soberano e justo, ele se afasta. Eu achei essa diferenciação interessante. Ele nem provoca o mal no sentido de fazer aquela maldade mesmo, né, no coração, mas ele se afasta no plano dele soberano. Então ele nunca está ausente. A gente pergunta, onde está Deus? Deus está no controle de absolutamente tudo e de uma forma perfeita, né? É verdade. Em Romanos, gente, Romanos 1 e 2, aparece a palavra entregou. Por isso Deus os entregou. É do grego paradidomi, que é justamente uma entrega judicial. É Deus dizendo assim, tá bom, então façam. E aí no texto diz, por causa disso Deus os entregou às paixões impuras, porque até os homens mudaram a sua forma, né? Os irmãos conhecem o texto. Aquilo ali é ira. Você olha para uma sociedade como a nossa, imoral, com prostituição, com sexualidade torta para todos os lados, isso é juízo de Deus. E como é que Deus faz isso? Ele se afasta, ele fala, tá bom, vocês querem viver na carne? Faça-se aí a sua vontade. E aí as pessoas se acabam nas coisas erradas. Mas é ira de Deus, é ativamente, né? Quando Deus endurece a fonte, o restante acompanha. Então, 3 tópicos aqui. A razão fica obscurecida quando Deus endurece a fonte. A emoção fica insensível e a vontade se inclina para o mal. Então, a razão fica obscurecida. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração endurecido, dureza do seu coração, gera o quê? Ignorância no viver, vida alheia a Deus, pensamentos obscuros, trevas, pensamentos vaidosos, né? Tudo isso por causa da dureza do coração. Esse texto foi escrito há uns 2000 anos atrás, mas é um retrato da nossa sociedade. As pessoas estão andando, vivendo cegas, né? Pensamentos longe de Deus, distraídas pelas coisas do mundo. É um texto para os nossos dias. Então, a razão fica obscurecida quando o coração está endurecido. A emoção fica insensível. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, quando um coração é endurecido, ele não vê, não ouve, não entende com o coração, não se converte. A emoção fica insensível. Eu estava lendo esses dias um autor, ele pegou um texto bíblico e fez uma meditação muito interessante. Ele disse o seguinte, que quanto mais perto de Deus alguém está, mais o coração fica sensível ao próximo,
as questões, né? Quanto mais perto de Deus, mais o coração fica sensível e, ao mesmo tempo, essa pessoa resiste mais às perseguições, às provações. É como que a casca do corpo fica mais dura para sofrer pelo Evangelho. Pegue os mártires, por exemplo. Os mártires morreram afirmando: Cristo é Senhor. Foram torturados, queimados, cortados ao meio, não negaram a Cristo. Então, a presença de Deus torna o nosso coração mais sensível, mais compreensível para com as pessoas, mais misericordioso, mais bondoso, um coração mais sensível e uma casca mais grossa. A gente aprende a sofrer mais calado. Oi? Calvino é um bom exemplo, né? A suportar perseguição, a colocar tudo na mão de Deus. O contrário é verdadeiro. A pessoa mais afastada de Deus, ela tem um coração mais duro e ela tem um corpo mais sensível. Ela não aguenta provocação, qualquer coisinha já se ofende. Qual é a palavra para isso, gente? Melindroso, isso, melindroso. Quem falou? Sim, melindroso. Então veja que interessante, a pessoa longe de Deus, o coração está duro, ela não está preocupada com o próximo, né? Vou dar dinheiro, vai gastar em outra coisa, não está preocupada, né? Não tem um coração sensível, mas o seu eu é extremamente sensível. Ninguém ofenda, né? Sensível às ofensas, né? Qualquer coisinha já briga, não aceita brincadeira, não aceita ofensa. Percebem a diferença, né? Eu achei muito interessante. Mais perto de Deus, coração mais sensível, casca mais grossa. Passa pela perseguição, sofre em nome de Cristo, não paga mal com mal, paga mal com o bem. Longe de Deus, coração mais duro, sensibilidade à flor da pele, ninguém mexe, né? Melindroso, tal, ninguém mexe. É muito interessante, foi muito interessante isso. É um livro que eu ganhei do Marco Antônio da Silvana, Meditações dos pais, dos puritanos ingleses. Depois eu posso pôr no grupo. É desses meditações diárias, né, que você tem de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É uma pérola. Eu vou colocar no grupo para os irmãos. É uma pérola, eu leio todo dia. É muito edificante, muito edificante. Muito bem. E quando se endurece a fonte, além da razão ficar obscurecida em trevas e a emoção insensível, a vontade se inclina para o mal. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, ou entregou aqui, paradídome, entrega judicial, seja feita a tua vontade então. Quer ir para a carne? Vai para a carne. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Só Deus transforma. Dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então Deus tem esse poder de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, de tirar um coração insensível, egocêntrico, que não pensa nos outros, e dar um coração sensível em Cristo, né? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Deus chamando ao arrependimento aqui, né? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Então só Deus pode transformar um coração. Não tem terapia, não tem tratamento, não tem curso de filosofia. Para mudar coração é só a obra do Espírito Santo. É só Deus que tem poder de regenerar, de dar vida a um coração morto, um coração de pedra.
Concluindo então, meus irmãos, como o coração é intrinsecamente religioso, quando não adora ao verdadeiro Deus, adora a ídolos. Veja, o nosso coração é religioso, isso é comprovado, né? Você vai numa tribo isolada, que não teve contato com o homem branco, com nenhuma civilização, e eles lá estão adorando alguma coisa. Estão adorando o fogo, adorando o sol, a lua, alguma coisa eles estão adorando. Por quê? Porque Deus fez em nós um coração que quer adorar. Então, se nós não conhecemos o Deus verdadeiro, a gente vai adorar alguma coisa. O fogo, a gente não entende o que é o fogo, vamos adorar o fogo. A lua, o sol, vamos adorar alguma coisa. O coração é religioso. Até o ateu, o ateísmo é uma forma de religião. Você tem ateus nas redes sociais que são religiosos. Eles estão lá, eu não vou dizer evangelizando, né? Porque evangelizando é de evangelho. Eles estão lá ateizando as pessoas como se fosse uma religião. Aliás, há uma entrevista do Richard Dawkins, que é um inglês desse novo ateísmo, dizendo que no site dele, ele colocou lá o cantinho dos convertidos, para dar testemunho de pessoas que eram religiosas e viraram ateus. E ele chama isso de cantinho dos convertidos. Veja que você não é religioso. O diabo imita, exatamente. Então, o ponto é que até o ateu, ele tem aquilo como se fosse a sua religião, porque o coração é religioso. E aí um texto muito interessante de Ezequiel 14:3, que diz assim: estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Então note, a gente é acostumado a pensar em ídolos de madeira, de gesso, né? A gente pensa em romanismo ou em umbanda, a gente pensa em imagens em ídolos, mas a Bíblia já fala de ídolos dentro do coração, ídolos dentro do coração. João Calvino escreveu: a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos, porque nós somos pecadores, nós temos a tendência de ficar criando deuses ou de ficar colocando a nossa confiança em coisas que não no Deus verdadeiro, tá? E quais seriam esses ídolos do coração, puxando aqui para a cultura brasileira? Várias coisas: cerveja, álcool, comida, pornografia, futebol, filmes, séries, chocolate, cigarro, drogas, violência, compras, música, velocidade. Já falamos sobre isso, né? O ídolo é aquilo para onde você corre quando a situação aperta. Você está muito ansioso, aí você corre para filmes, por exemplo. Eu estou muito preocupado, estou muito ansioso, vou maratonar uma série aqui para me esquecer dos problemas. Olha aí o teu ídolo. É o mesmo impulso de alguém chegando no bar e pedindo uma água ardente, popular pinga, para esquecer dos problemas. É a mesma coisa. Como? Essa adoração por pessoas, essa adoração em Ayrton Senna, em Madonna, Também. São formas de talvez esquecer da triste realidade da vida, né? A pessoa paga um dinheirão para ir ver um show, um cantor, para ficar ali 2, 3 horas distraída, para esquecer dos problemas da vida. Essa idolatria, né, a pessoas tem a ver com isso também. O fato é que quando se fala de ídolos do coração, nós crentes temos que ficar muito atentos a isso, porque a gente também tem essa tendência, né, de em alguma ansiedade correr para algo que não seja Deus. Sim, Vera? Será que é por isso que o salmista fala tentar Deus soldar o próprio coração? Porque é uma área, mesmo para o crente, obscura e perigosa para o próprio dono do coração. Eu acho que sim. Exatamente, obscura, desconhecida. O nosso coração, às vezes a gente se pega pensando em coisas que não imaginaria que seria capaz de fazer, sei lá, assassinando uma pessoa, não é? Então, nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto, e nessa questão de idolatria a gente tem que tomar cuidado. Para onde é que você corre quando você está muito preocupado, muito ansioso? Para onde é que você corre? Algumas pessoas correm para as drogas, outras pessoas correm para a pornografia,
outras pessoas correm para a comida, não é? Há pessoas que correm para as compras. Eu vou fazer umas compras que aí eu fico mais calmo, coitado do marido, né? Remédios, né? Remédios, substâncias alcoólicas, drogas. Observe na tua vida, para onde é que você corre quando você está muito nervoso, quando você está muito abatido, muito ansioso. Ali é o teu ídolo, tá? Pastor, a gente tem que correr para onde? Para Deus, para Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Corre para o quarto e ora. Estou no trabalho, vai para o banheiro e ora, entendeu? Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não corra para os ídolos do coração, corra para Cristo, vai orar, vai orar. Senhor, eu estou com uma vontade imensa de ir para a comida, porque tá difícil. Vai orar, coloca isso diante de Deus em oração, para que Ele vá te livrando da idolatria. Você ia perguntar, Elô? Não, veja, você pode ir num show e não ser idolatria. Pode. Não é. Dependendo de quem está cantando e das músicas que estão sendo tocadas, não é pecado ir num show, né, de música secular. Você tem que analisar quem é que está cantando, quais são as letras, quais são as músicas, tá? A princípio não é pecado. Agora, de fato, você pode ir numa apresentação de uma orquestra sinfônica e aquilo ser o teu ídolo, porque você está lá para esquecer dos problemas. Eu preciso ir lá na USESP, eu preciso ir no Teatro Municipal para passar 1 hora lá ouvindo música clássica para esquecer dos meus problemas. Esse pode ser o seu ídolo. Sim, tá. E até mesmo para bandas gospel também, que bandas que cantam músicas cristãs, as pessoas muitas vezes vão porque elas não estão lá para adorar a Deus, mas porque elas gostam da sensação, e por ser de Deus, elas sentem que elas estão fazendo algo bom, mas elas se iludem porque é a sensação de estar lá que é mais prazeroso para elas. É verdade, perfeito, né? Até banda gospel pode ser algo de idolatria. Gente, até a família pode ser fonte de idolatria. Se você percebe que você ama mais os teus filhos do que a Deus, os teus filhos viraram teus ídolos. Isso é perigoso. E se eles morrerem? Como é que você vai viver? Então, há sobrevivência depois da morte de um filho, desde que você esteja amparado em Cristo, em Deus. Se Deus for o teu maior tesouro, é possível sobreviver. Mas note como até coisas lícitas, como filho, pai, mãe, marido, esposa. Quantos maridos não morrem logo na sequência da morte da esposa? Não é comum? E esposas também. Há esposas que morrem logo depois, não aguentam mais viver. Não aguentam, tá? Então veja como até coisas lícitas podem se tornar ídolos. Então, a coisa mais preciosa do nosso coração tem que ser Deus. Porque ainda que morra o cônjuge, eu estou em Deus. Ainda que morra o filho, eu estou em Deus. Se Cristo é a pérola de grande valor, se Cristo é o maior tesouro do meu coração, as coisas terríveis podem acontecer, eu estou seguro em Cristo. Percebe como isso é importante? Sim, Vânia. Como alimentar o nosso coração de forma correta? Porque é fato que hoje somos bombardeados por coisas medonhas na mídia, e seja novelas, filmes, com cada vez mais doutrinação equivocada. É óbvio que a gente sabe que a gente tem que recorrer muito mais à palavra. E se a gente não se alimentar do que for correto, a tendência do nosso coração de ir para essas coisas é muito fácil. Eu falo por mim. Teve uma vez que eu estava assistindo uma série e depois eu me percebi mais
ansiosa e mais irritada por conta do tipo de série que eu estava assistindo. Acaba influenciando, né? A resposta, Vânia, é a seguinte: de fato, tudo que a gente recebe no dia acaba indo para o coração, né? Muitas coisas importantes acabam entrando no coração, e a gente está numa época de informação para todo lado, né? A gente está no celular recebendo. Então, a chave é nós nos alimentarmos da palavra. E mais do que isso, é meditarmos na palavra. O Salmo 1 diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, não é só ler a Bíblia rapidamente pela manhã, mas é você meditar, você passar o tempo durante o dia meditando na palavra, porque é a meditação na palavra que vai te fortalecendo o espírito. Então, é necessário de fato alimentarmos o nosso coração com comida boa. É o que a gente faz na vida comum, né? Você não pode passar a semana inteira comendo McDonald's. Alguns gostariam, né? Cadê a Bianca? Mas você já pensou, se todas as refeições da tua semana forem, né, a marca citada? Não vai dar certo. Então, como é que vai estar o teu coração se durante a semana inteira você só se alimentar de coisas que não são de Deus? Você tem que se alimentar do que é de Deus diariamente, senão o teu coração vai ser inclinado para as coisas ruins. Daqui a pouco, as tuas vontades vão estar em coisas ruins, os teus pensamentos vão estar em coisas ruins. Afeta, o coração é a fonte, você tem que cuidar da fonte. As fontes da vida são o coração. Então você tem que alimentar essa fonte, para que a fonte bem alimentada, os pensamentos, as emoções e as vontades estejam no curso correto. Como é que eu alimento a fonte? Lendo a Bíblia, meditando nela, orando todos os dias. Nós temos as armas gratuitas, Deus nos deu, não é? A leitura de livros bons também, com certeza, não só a Bíblia, mas livros que tragam a você uma maior comunhão com Deus. E aí entram vídeos, né? Nós temos vídeos na internet de pregação, de estudo, aí nós temos muita informação disponível, né? Mas é essa preocupação, com o que eu estou enchendo o meu coração? Com o que eu estou enchendo o meu coração? Fontes da vida. A boca vai falar do que está no coração, o pensamento vai pensar o que estiver no coração, a vontade vai desejar o que estiver no coração. Então cuide da fonte, cuide do coração, alimente o coração com a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Eu lembrei agora daquele exemplo que o senhor deu, É uma boa lembrança, né? Um missionário chegou numa tribo, é um fato real, um missionário chegou numa tribo e havia ali índios que haviam se convertido, e ele perguntou para um dos índios, e aí, como é que você tem sentido a tua vida cristã? E ele falou, pastor, é como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim brigando. O índio, na sua simplicidade referiu-se as coisas do Evangelho, né, o Espírito Santo, e as tentações, 2 cachorros brigando. E aí o missionário falou, e quem vai vencer essa briga? Aí o índio, aquele que eu alimentar mais, tá? Então, vamos alimentar o coração com coisas boas, porque aí as tentações vão ser mais fracas, né? É o que Paulo chama de mortificar a carne. Se você fortalecer o espírito, você mortifica, mortalece, mortifica é a melhor palavra, a carne fica mais fraca, se o teu espírito estiver forte. Essa é a saída para lidar com tentações da carne. Você alimenta o espírito, fortalece o espírito, alimenta o coração, tá? Eu creio que aqui encerramos, irmãos. Que Deus nos abençoe. Alguém teria mais algo a falar? Alguma dúvida? Sim. É verdade. Isso. E Cristo
Cristo pegou alguns mandamentos e ele mostrou o espírito da lei. E quanto ao não matarás, ele disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que no coração se irar, já é passível de julgamento. Nos mostrando que não adianta não matar, mas matar no coração, né? Note, tudo nasce no coração, tudo nasce no coração. Muito bem, vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, que é tão clara, ó Pai, quanto ao coração, quanto à fonte que o Senhor colocou em nós, de todos os nossos pensamentos, emoções, vontades e anseios espirituais, Pai. Nós queremos Te agradecer por este ensino e agora que nós fomos alertados, pedimos que nos ajude e nos dê graça para que nós alimentemos corretamente o nosso coração durante a semana com coisas boas, para que o nosso coração ele gere pensamentos agradáveis ao Senhor, emoções saudáveis e também vontades santas, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, para que a nossa vida vá aos poucos sendo cada vez mais transformada pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.